Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2020 do IF-Sul de Minas. Nesse último dia, daremos continuidade a alguns debates científicos e tecnológicos organizados pelos coordenadores de pesquisa, pós-graduação e inovação dos campi e coordenadores dos cursos de pós-graduações estricto sensu do IF-Sul de Minas. Boa tarde. É com imenso prazer que nós fazemos a abertura desse evento, um importante evento, né, para discutir um tema muito interessante que está, assim, em grande crescimento na nossa área, né, que é a inteligência artificial e aprendizagem de máquina. Uma instituição importantíssima de 3 grandes professores, né, que são eles, o professor Dr. Diego Saqui, que é professor no campus Muzambinho, no IF-Sul de Minas, campus Muzambinho. Também vamos contar com a participação do professor Kleber de Andrade, né? E com a participação do professor Vinícius Fernandes Caridá. Ok? Queremos convidar agora a participar conosco o professor Vinícius, professor doutor Vinícius Fernandes Caridá. Professor Vinícius, ele é professor na Faculdade de Informática e Administração de São Paulo, a FIAP, também é profissional na área de inteligência artificial no Banco Itaú e é Google Developer Expert on Machine Learning. Seja bem-vindo, professor Vinícius. É um prazer tê-lo conosco, discutindo, debatendo esses assuntos aqui nessa tarde, tá? E fique à vontade para fazer aí a sua exposição conosco. Muito obrigado aí pela participação e disponibilidade. Olá, boa tarde. Boa tarde, Paulo, para todos que nos estão acompanhando. Muito obrigado pelo convite, agradeço por estar aqui com vocês hoje. Agradeço também o Diego, que acabou de falar. Eu e o Diego, nós fomos colegas de mestrado e doutorado, então é muito gratificante estar aqui, podendo trocar um pouquinho de experiência com vocês. E hoje a minha fala, eu vou trazer um pouquinho mais do lado que a gente costuma chamar do machine learning em produção, né? Trazer, principalmente para quem estuda aí no IFE, né, que é um instituto federal de ótima qualidade. Alguns têm intenção, possivelmente, de seguir uma carreira mais acadêmica, né, fazer um mestrado, um doutorado. Alguns, eu acredito que tenham mais um interesse em seguir para uma carreira profissional do mercado de trabalho. E eu vou contar um pouquinho do que a gente tem feito. Vamos lá, se vocês puderem colocar a minha tela, meus slides, eu agradeço. Deixa eu só ver se já está esse... Opa, pronto, perfeito. Qualquer coisa vocês me chamam aí se tiver algum problema nos slides. Acredito que todos estão vendo, certo? Vamos lá. Como foi apresentado, eu sou gerente das plataformas digitais, dados e inteligência artificial no Itaú Unibanco. Hoje eu gerencio um time de 43 pessoas em diversas aplicações, né? São pessoas cientistas de dados, pessoas de BI, qualidade de dados e também de plataformas digitais. Também dou aula hoje na FIAP, sou professor de MBA de alguns cursos da FIAP, e também participo bastante ativamente da comunidade como Google Developer Expert na área de Machine Learning. Quem quiser me seguir, ter contato comigo fora nas redes, aqui estão os links, o LinkedIn, GitHub, YouTube, etc. Mas vamos lá. A pesquisa vem avançando bastante, né, sobre inteligência artificial. Vocês acompanharam já a palestra que o Diego ele falou um pouquinho das aplicações que ele vem desenvolvendo com os alunos aqui de iniciação científica. A gente vê muitos avanços também com alunos de mestrado, doutorado em outras grandes universidades e até em grandes empresas, como Google, Google Brain, o DeepMind e assim por diante. Mas quando isso vai ser realmente aplicado num negócio, que muitas empresas acreditam que o fluxo é mais ou menos isso, né? Você armazena dado, independente de como e onde,
contrata um cientista de dados, ele faz ali alguma mágica e você vai ganhar dinheiro com isso. Mas na prática não é bem assim. Eu deixo aqui com vocês um artigo que eu publiquei o ano passado, junto com... Esse não é um artigo científico, no meu Google Scholar tem os links das pesquisas que eu desenvolvo, mas esse é um artigo técnico de como a gente criou uma esteira de continuous integration, continuous delivery, para realmente colocar machine learning em produção. Sair do Jupyter Notebook, sair da experimentação que a gente faz na nossa máquina local e realmente colocar em produção. Só para vocês terem uma ideia, essa aplicação, que é o assistente virtual do Itaú, a gente recebe mais ou menos 4 milhões de chamadas na nossa API por mês, 4 milhões todo mês. Então, não é só criar um modelo, mas é pensar em todo o entorno para realmente colocar isso em produção, colocar isso para dar resultado no negócio. Essa figurinha eu gosto bastante, que ela exemplifica um pouco isso, né? Então, tem a pergunta aqui, o que é um machine learning, um pesquisador em machine learning, né? Aí, a pergunta quer dizer que pesquisador em machine learning quer dizer aquelas pessoas que têm medo de deployar, né, colocar em produção os modelos criados, né? E aí é brincadeira, que 10 transações por segundo e tal, que é um pouco, uma diferença que eu senti, né, de quando eu saí do mestrado do doutorado, onde eu, junto com outras pessoas, criávamos modelos que são estado da arte e desenvolvemos bastante coisas interessantes, mas quando a gente não tinha essa criticidade em escala, em quantidade de usuários, normalmente os testes eram bem menores, e essa é uma preocupação de quando a gente vai para o mercado de trabalho, vai colocar isso realmente em produção. Eu tenho esse slide que eu gosto bastante, que ele tenta trazer uma analogia do que é um pipeline básico de criação e treinamento de um modelo de machine learning e o que significa deployar, o que significa pôr em produção. Então, esse pipeline, ele faz essa analogia com preparar um pão, né? Eu tenho os ingredientes, então aqui fermento, farinha, leite, ovos, etc. E aqui vale uma observação, né? Tá vendo que todos os meus ingredientes já estão no armário ou na geladeira. Aqui eu também gosto de fazer uma analogia que é pensando para uma farinha ou para um leite chegar até na geladeira, tem todo um processo anterior, alguém que plantou, alguém que foi lá e tirou o leite da vaca, etc., que seria o que a gente faz bastante analogia com o engenheiro de dados, né? Os dados não estão sempre ali bonitinho na prateleira, como a gente costuma pegar nas competições do Kaggle ou pegar nos GitHubs que a gente testa, né? Na prática, a gente tem uma quantidade enorme de dados. Então, por exemplo, hoje no Itaú, a gente calcula que a gente tenha em torno de 30 petabytes de dados e bastante espalhados em N formatos. Como que eu consigo pegar tudo isso e trazer aqui para ficar mais fácil para o cientista pegar esse dado e começar a trabalhar? E aí, uma vez que eu tenho esse dado pronto, eu vou começar a usar algumas técnicas para trabalhar esse dado, que aqui está representado pela batedeira. Então, eu ponho um pouco de fermento, um pouco de farinha, bato isso, isso vira uma massa. Mas eu só sei se essa massa vai virar um pão bom depois de eu assar esse pão, que seria análogo ao processo de treinamento do meu modelo, né? Eu asso o pão e eu tenho um pão. E aí, esse é um processo de experimentação clássico de um pipeline de dados, porque o cientista ele tem uma ideia dos dados, ele faz uma exploração, tem uma ideia das técnicas, mas não existe uma receitinha pronta que vai funcionar. Ele vai lá, coloca um pouquinho de fermento, o pão não cresce muito, depois ele põe um pouquinho mais de sal, e aí fica salgado, e ele vai testando até chegar na receita que a gente chama a melhor receita possível. E muito desse trabalho, a gente usa algumas técnicas de Hyperparameter Tuning, onde eu treino vários modelos em paralelo para achar qual que foi o que performou melhor. E para isso, a escala de infraestrutura para eu treinar, imagina que eu só tenho um forninho, tem que assar um pão por vez. Ia demorar algumas semanas ou meses para achar o meu pão ideal. Quando eu consigo escalar a infraestrutura, e aí vem muitas questões de cloud, né, com GPU, TPU e etc., que ajuda bastante nisso.
Legal. Bom, fiz a massa, cheguei numa massa legal e consegui chegar num pão. A analogia que eu faço é que quando você faz um pão caseiro na sua casa, você pode comer esse pão, sua família pode comer, mas se você quiser distribuir esse pão, vender o pão numa grande rede de supermercado, chegar na mão dos clientes esse pão, você não pode fazer na sua casa e simplesmente ir lá numa rede de supermercado e vender. Você tem que seguir algumas regras, no caso, se fosse um pão da Anvisa, né, da vigilância sanitária, de segurança, você tem que ter uma embalagem própria, na embalagem você tem que ter toda a informação nutricional daquele pão, você tem que ter uma forma de garantir que você sempre vai gerar o mesmo pão, não pode um dia ele sair mais queimadinho, outro dia sair cru, um dia sair mais salgado, não, você tem que garantir que você vai ter sempre o mesmo pão. Então, a reproducibilidade, você tem que garantir escala. Então, se você tem muitos, amanhã o mercado pode pedir 1.000 pão, você tem que garantir que você vai entregar. Então, você tem toda uma necessidade de, se eu quiser pegar esse pão e realmente colocar ele em produção, pensar em várias outras coisas do que só abrir um Jupyter Notebook na minha máquina e ficar testando. E é um pouco disso que eu quero explorar aqui, obviamente bastante rápido, mas trazer essas alusões para vocês. Quando a gente desenvolve algum produto, a gente pode colocar ele em produção de maneira batch ou de maneira online. Um exemplo de maneira batch seria, por exemplo, fazer uma campanha de venda de algum produto. Então, eu tenho um pipeline aqui mínimo que eu teria que, primeiro, acessar os dados dos clientes, rodar numa máquina local o meu modelo em cima desses dados. Então, eu tenho alguns clientes, tenho o meu modelo, esse modelo vai gerar uma saída, que é a propensão desses clientes de quererem adquirir algum dos produtos ou serviços da minha empresa. Isso eu gravo numa tabela Excel. Esse cliente tem propensão para comprar esse produto. Depois disso, eu pego essa tabela e envio para uma área de negócio. Essa área de negócio vai inserir num disparador de oferta, né, num vídeo de recomendação, e depois essa oferta, por exemplo, vai aparecer lá no seu Facebook, quando você entra, olha, você não quer, o que você acha desse produto? Então, para fazer todo esse pipeline, demora, pelo menos, depois que o modelo já está pronto e o pipeline já está minimamente construído, pelo menos 2 dias. Então, a oferta que vai chegar para o cliente, ela é pelo menos com 2 dias de atraso em relação aos dados. Então, talvez o meu comportamento de hoje fez com que o meu modelo achasse que eu queria comprar, sei lá, um tênis, só daqui 2 dias que essa oferta vai chegar para mim. Talvez eu já até comprei o tênis, etc. Mas é algo que, se a empresa não tem um processo 100% automatizado, é possível fazer, mas você tem um atraso ali de D+1 só para fazer a oferta e D+1 para gerar essa propensão. Então, pelo menos 2 dias de atraso. O que não é o ideal, mas dá para fazer, dá para funcionar dessa maneira. Depois a gente tem algumas aplicações que já fica um pouco ruim dele ser em batch. O melhor é ser online, mas ainda dá para fazer em batch. Por exemplo, a validação de um cadastro. Você vai lá, faz um cadastro, tira a sua foto, tira a selfie, a foto do seu documento e faz o cadastro. Para eu finalizar esse cadastro, eu tenho que conflitar algumas informações, né? Eu tenho que verificar se esse cadastro, se a foto mandada na selfie é realmente a foto do documento, se as informações estão batendo. Então, tem vários modelos por trás, e foi legal aqui o Diego mostrar várias aplicações. Então, eu não tenho um modelo que pega direto a foto e compara a foto do RG, tem lá o nome da pessoa, e compara se o nome que está no cadastro é o mesmo. Eu tenho vários modelos. O primeiro eu preciso converter aquela imagem em texto, porque como que eu comparo imagem com texto? Eu tenho que achar naquela imagem em que parte daquela imagem é uma foto, que parte daquela imagem é o nome do usuário ou o nome da mãe do usuário. Então, eu tenho que primeiro fazer essa conversão, que é uma aplicação bastante conhecida, que a gente chama de OCR, que a gente faz esse reconhecimento óptico aqui de documentos, e uma vez que virou texto, e eu tenho o texto preenchido no formulário, eu tenho que usar algum outro modelo de machine learning para fazer essa comparação. Esse texto aqui é igual a esse outro? Ou ele é muito similar? Então, não é só uma comparação direta, igual, mas uma comparação de proximidade semântica, sintática. Como que eu faço essa análise? Então, são vários tipos de modelos de texto, por exemplo, que a gente pode usar aqui.
Se eu fizer isso, você faz um cadastro, eu falo, ó, daqui 2 dias, amanhã você vai receber a confirmação. Porque eu tenho que fazer todo esse processo meio que semi-automático, ok, mas não é o ideal. O cliente ficaria muito mais feliz se eu fizesse, ele faz o cadastro e na hora eu já falo para ele, olha, seu cadastro deu tudo certo, ou a foto que você mandou tá meio borrada, pode mandar outra? Então, seria muito melhor, mas ainda é possível gerar uma aplicação em batch. Agora, existem outras aplicações que não dá para ser em batch, tem que ser em tempo real. Por exemplo, fraude. Não dá, vocês vão lá fazer uma compra com um cartão de crédito e falar assim, não, volta daqui 2 dias para pegar o seu produto que eu vou verificar se essa compra realmente é verdadeira. Não, você quer que já faz uma verificação na hora se é fraude ou não e ou autoriza ou bloqueia aquela compra. Você está falando com um chatbot, você não quer, você quer mandar mensagem, você quer que ele interprete aquela mensagem e responde para você na hora. Tem que ser em tempo real e tem que ser escalável. E aí que entra algumas dificuldades de quando eu saio da experimentação e quero colocar realmente um modelo produtivo. E uma frase bastante clássica é que lançar é fácil, né? Operar realmente, dar manutenção, fazer monitoramento, que é realmente a parte mais difícil. Conforme a maturidade da pesquisa ela vai crescendo, né, cada vez mais modelos, Transformer, arquitetura de Transformer, Attention, GPT-3, etc., esses modelos vão ficando cada vez mais maduros, com bons resultados na pesquisa. Quando a gente vai querendo trazer isso para soluções de negócio, a gente precisa melhorar muito a nossa maturidade de operações e processos, senão o que está dando bom resultado no estado da arte não vai dar bons resultados em aplicações produtivas, né? E aí vem essa ideia se fala muito em empresas data-driven, né? Que a gente quer ser uma empresa data-driven, as empresas querem ser data-driven, mas quando a gente fala de data-driven, né, ser dirigida por dados, é você usar os dados para definir os seus propósitos estratégicos da empresa. Quando você tem os propósitos estratégicos, você define as prioridades operacionais. Mas o mais importante hoje, que vem crescendo, é o advento de você ser uma empresa event-driven, que é drivada pelos eventos. Então, algo que acabou de acontecer, uma fraude que acabou de acontecer, um cliente que não conseguiu ser atendido, como que esse evento específico, em tempo real, é usado para alimentar os nossos sistemas e alimentar também a nossa estratégia. Eu preciso ter, cada vez mais, o consumidor, ele quer um atendimento personalizado, individualizado, que o problema dele seja resolvido, não o problema da massa como um todo, mas todos os eventos que aconteçam virem dados para melhorar a estratégia das empresas. Porém, algumas pesquisas apontam aqui, né, inclusive são pesquisas que as próprias empresas respondem em caráter confidencial, elas reconhecem, isso é uma pesquisa mundial, 69% das empresas que responderam esse reporte aqui, de 2019, admitem que estão criando modelos, estão fazendo, mas eles ainda não são uma empresa realmente drivada pelos dados. E isso acontece por esse outro dado aqui. Mais de 87% dos projetos de data science nunca entram em produção. Então, a gente tem projetos legais, projetos que dão resultado em teste, em execução, na academia, mas mais de 87% desses projetos não viram projetos produtivos. E por quê, né? Porque o código de machine learning ele é importante, ele é complicado, ele traz desafios importantes, mas só ele não traz resultado na prática. A gente precisa ter várias coisas no entorno dele para ele realmente dar resultado. Mas não é só, mesmo assim, essa visão é uma visão errônea, né? O código de machine learning não é a parte mais importante, mais difícil. Ele é só mais um componente dentro de uma estrutura que a gente chama de MLOps, que é a junção do machine learning com as boas práticas de desenvolvimento de software moderno, né? São os DevOps. Eu preciso coleta de dados, extração de features aqui de recursos, monitoramento, validação dos dados, né? Tem uma frase clássica que fala que se o machine learning é o foguete, os dados é o combustível. Então, coletar, extrair features, validar os dados, em toda a infraestrutura que vai servir esse modelo, tudo isso são coisas
bloquinhos aqui super importantes para fazer com que a gente realmente saia, pegue um modelo de machine learning, pegue aplicações promissoras e coloquem para rodar na prática, para dar resultado para a sociedade, para dar resultado para o negócio ou para qualquer aplicação que a gente queira. Tá? Então, para isso, a gente tem que pensar nesses 10 grandes ciclos aqui, ou passos de um ciclo de vida de projetos de machine learning, que sempre começa entendendo o caso de uso, evolui para eu conseguir ter a aquisição do dado, ter o dado na mão, explorar o dado, depois selecionar os algoritmos que eu quero testar, desenvolver todo o meu pipeline de dados e de feature engineer, construir o meu modelo, avaliar esse modelo. Se não deu bons resultados, volta para a prancheta, volta lá para o começo, entende o porquê, por que o negócio não funcionou, por que esse caso de uso não é legal, e até eu chegar num bom resultado. O resultado funcionou? Está em bom resultado? Vou apresentar os resultados para as partes interessadas, fazer todo o plano de deploy, operacionalizar e, por fim, que é algo que hoje seria, até uns 6 meses atrás, o deploy era um tabu bastante grande, com o advento de algumas ferramentas, o TFX, Kubeflow, Wireflow, isso ajudou muito, mas hoje o monitoramento em tempo real é algo crítico, porque eu preciso saber o que o modelo está prevendo, porque ele, apesar dele ser supervisionado, um pouco do que o Diego explicou alguns exemplos, ele é supervisionado no tempo de treino. Depois que você colocou em produção, estão chegando dados novos, e ele tá ali classificando, gerando predições com dados novos. Você não sabe quanto se ele está realmente seguindo aqueles mesmos resultados em tempo de treino e teste, ou se ele está tendo comportamentos estranhos, comportamentos que a gente não gostaria que ele tivesse, não só de resultado de negócio, mas resultados de trazer, por exemplo, preconceito, né? Então eu criei um modelo de crédito. Eu estou dando crédito mais para homens e não estou dando crédito para as mulheres. Pô, isso estou gerando um preconceito. Eu estou classificando imagens. Tem uma imagem clássica aqui que uma mão branca está segurando aquele radar que a gente no interior costuma chamar de secador de cabelo, né? Que os guardas usam. Uma mão branca está usando, ele reconhece que ali tem uma mão e um radar. Quando é uma mão negra, ele reconhece que é uma arma, por exemplo. Então, estou trazendo preconceitos intrínsecos da nossa sociedade para o modelo. Então, como que eu monitoro isso em tempo real? Isso é bastante crítico, tá? É difícil, mas dá sim para transformar negócios e trazer valor para a sociedade com inteligência artificial, se a gente pensar e colocar sempre no centro de todas as nossas decisões as pessoas, porque é elas que são impactadas por as N aplicações que a gente pode criar, seja de produto e serviço, seja de distribuição, né, logística, de suporte, de fraude, financiamento e etc. Isso vem crescendo bastante, isso vem sendo cada vez mais visto pelos negócios, né? Essa pesquisa fala que 72% de todas as empresas estão colocando como top prioridade a experiência dos seus clientes, as pessoas, né, como top priority. E aí eu vou falar de algumas aplicações que é possível colocar isso em tempo real, em grande escala, e ser segmentado e olhar para alguns clientes. Eu vou primeiro falar de uma mais conhecida, que é a Netflix, que faz recomendação de séries e filmes. E eu não sei se vocês, com toda certeza, a maioria de vocês é assinante Netflix, mas eu não sei se vocês já repararam que, por mais que pelo perfil de vocês ela recomenda um filme ou uma série, então vou usar aqui eu e o Diego aqui como exemplo, né? Por mais que talvez eu e ele tenhamos perfis para assistir essa série aqui, o Stranger Things, talvez ela me apresente com uma capa diferente do que para ele, porque apesar de a gente ter o perfil para essa série, talvez o meu perfil ele é um perfil um pouco mais para filme de terror, eu tenho mais propensão para esse tipo de filme, então ela me mostraria essa capa, porque ela é muito mais personalizada para o meu perfil, então ela me mostra uma capa personalizada para o meu perfil. Talvez para o Diego, que gosta de filmes talvez mais de ação, mostra essa outra capa aqui, que são as crianças aqui, a princípio com alguma coisa que parece uma arma na mão ou alguma coisa assim. Então, você faz a mesma recomendação por perfil, então já é personalizado, mas você personaliza a nível de usuário. Isso é algo que tem crescido cada vez mais. O Google também tem várias aplicações. Google Fotos, para quem não usa, vale muito a pena. Você pode
pesquisar fotos, organizar essas fotos de maneira bastante inteligente, o Smart Reply no Google, no Gmail, que te recomenda possíveis respostas, no YouTube, recomendação de vídeos e categorização também de vídeos, o e-mail, Gmail para detecção de spam e assim por diante. Legal. E o que o meu time já tem desenvolvido, ou times parceiros aqui no Banco Itaú, né, de escala? Uma das aplicações imagina que eu quero saber se eu estou fazendo um bom atendimento para os meus clientes. Então, nesse caso, eu teria que ouvir as ligações para saber se eu estou fazendo um bom atendimento, o que o meu cliente está buscando e etc. Hoje, no Itaú, a gente recebe mais ou menos 130 milhões de ligações por ano. É uma quantidade bastante expressiva, né? Imagina eu ouvir tudo isso e marcar. É humanamente impossível, mas eu quero ouvir para melhorar o meu atendimento. Como que eu faço? Então, a gente criou algumas aplicações de machine learning. Primeira delas para converter o áudio em texto. Então, uma aplicação bastante conhecida, que a gente chama de Speech to Text. Então, eu converto o áudio em texto. E uma vez que o áudio está em texto, eu consigo usar outros modelos de NLP, né, de processamento de linguagem natural, seja para fazer topic modeling, né, para criar tópicos do que aquela conversa falou, seja para análise de sentimento, que é para ver se aquela ligação teve um sentimento positivo ou negativo, seja para entender, enfim, a demanda daquele cliente, se é uma reclamação, se é uma sugestão, sobre qual produto que é. Então, eu vou conseguindo pegar toda essa informação. Então, esse caso eu gosto de usar muito, porque assim, eu tenho 130 milhões de ligações salvas, e aí faço aquele link com o primeiro slide que eu mostrei para vocês. Muitas empresas acham que eu tenho um monte de dado, contrato o cientista e uso. Não, o dado está lá. Eu tenho um monte de dado, mas como que eu faço para usar? Então, aqui, a primeira etapa é como que eu crio uma aplicação que converta essas ligações em texto e coloque isso num data lake, para que aí sim eu possa usar esses dados para trazer benefício para os usuários, né? E depois, em cima desse texto, a gente vai construindo outras aplicações. E uma delas, uma outra que a gente, em cima desse texto, consegue começar a aprender sobre como é que o cliente fala, quais são as necessidades, criar modelos para interpretar, não para classificar ou gerar interpretações de análises internas, mas para interpretar e já atender o cliente de forma digital instantânea. Uma aplicação que nós criamos é o assistente virtual Itaú. Se alguém que esteja ouvindo for cliente do Itaú, pode fazer o teste, pode acessar o aplicativo, clicar lá então rodando no mobile, né? Um desafio integrado com o aplicativo, tem que estar integrado com vários outros sistemas. Vai lá na página de ajuda e clica em chat. Quem vai te atender vai ser o assistente virtual. Esse assistente virtual, por trás, ele tem pelo menos quatro modelos de machine learning rodando em tempo real, mas a gente tem vários fazendo o teste AB, consultando. Então. O que são esses modelos? O primeiro deles é um embedding de texto, que é uma representação multidimensional para eu trazer para o computador. Não entende texto, ele entende matriz, vetor, não entende texto, né? Então eu tenho que pegar esses textos e converter em uma forma vetorial ou matricial. Então o embedding faz isso e não só cria vetores, mas ele traz informações ali implícitas nos textos, como informação de sintática, semântica, morfológica, por conta dessa rede, né? O embedding é uma rede neural, um deep learning, uma aplicação de deep learning, pode ser não supervisionado ou semi-supervisionado. Talvez um bastante clássico, não é o estado da arte, mas um clássico para quem quer ler e entender um pouquinho melhor é o Word2Vec. Vale a pena quem quiser entender um pouquinho melhor. Então, esse embedding está representado por esse retângulo azul escuro aqui, e em cima desse Word2Vec, em cima dessa representação vetorial, a gente tem outros modelos. Um modelo para classificar o texto. Então, o cliente falou, quero pedir uma pizza. Eu sei que a intenção dele é pedir alguma coisa. O cliente falou que quer consultar um pedido, quer fazer uma reclamação. Eu entendo a intenção. E tenho que também ter um outro modelo para extrair as entidades. Pô, entendi que o cliente quer pedir uma pizza, mas pedir pizza eu tenho que saber que tamanho que é a pizza, eu tenho que saber que sabor que é a pizza, e etc. Então, essas são as entidades que compõem a frase, né? Então, nesse exemplo aqui, o cliente falou, meu filho acabou de receber um cartão e quer começar a usar.
Primeiro, o cliente não falou a palavra desbloqueio em nenhum momento na frase, mas como o modelo tem toda essa interpretação de texto, ele entende que se eu receber um cartão e quero começar a usar, o cartão vai bloqueado, então a gente tem que imputar essa inteligência no modelo. O cartão que o banco manda, ele sempre vai bloqueado por medida de segurança. Se ele receber e quer começar a usar, a intenção do cliente nessa frase, mesmo que não está explícita, é desbloquear. Ele quer fazer um desbloqueio. Desbloqueio do quê? Poderia querer fazer o desbloqueio do celular dele, poderia fazer qualquer tipo de desbloqueio. Não. Eu sei que nessa frase também eu consigo entender que ele falou sobre um produto, que é cartão, e também falou sobre uma pessoa que é adicional. Porque também, por regra de negócio, quem entra em contato com a empresa é o dono da conta, que a gente chama de titular. Se ele está falando de um terceiro aqui, que é o filho, a gente está falando de um usuário, está falando de um cartão adicional, né? Então eu sei que ele quer desbloquear e eu sei que ele está falando de um produto, cartão e de um adicional. Tudo isso, todas essas informações vão ir para um terceiro modelo que pode ser, é bastante usado aqui, uma rede neural recorrente, né? Um deep learning recorrente, que vai levar em consideração todas essas informações para disparar qual seria a melhor ação a ser tomada, que nesse caso é desbloquear um cartão adicional. Mas qual cartão adicional? Esse cliente tem mais de um cartão? Não tem? Então, antes de falar com ele, a gente consulta sistemas internos, por meio de APIs, e fala, ó, me lista os cartões que esse cliente tem aqui com a gente. Aí, essa lista de cartões entra como uma nova feature para esse modelo de rede neural, e agora ele vai falar, ó, eu já sabia que ele queria desbloquear o cartão adicional com uma confiança de 87%, e eu sei que ele tem um cartão, esse cartão 123, que está bloqueado. Ah, legal. Então, agora que eu já tenho todas as informações, tudo isso acontece por trás dos panos, sistemicamente, em tempo real, né? Isso acontece em menos de um minuto, de vir a entrada, fazer todo esse processamento, o entendimento e dar a resposta. Você confirma o desbloqueio do cartão 234? Sim, está desbloqueado. E, por fim, uma última aplicação, que também mostra um pouco dessa robustez, é recomendação de investimento. Te desenvolveu uma aplicação de investimento que para apoiar o nosso especialista em investimento que está atendendo o cliente, então não substitui, né? Então, sempre pensando nesse lado de como que a inteligência artificial nos ajuda no dia a dia a tomar melhores decisões, né? Então, a gente consegue gerar mais de 2 bilhões de cenários de investimentos específicos para combinações de carteira. A gente tem mais de 200 mil combinações de possíveis carteiras de investimento e mais 10 mil cenários de comportamento de mercado que pode acontecer. Tudo isso gera uma combinação bastante grande de mais de 2 bilhões de cenários, né? E aí, com essa grande quantidade de cenários, que a gente consegue gerar em menos de 3 minutos, na média, menos de 3 minutos, e aí a gente personaliza para aquele perfil, e aí o especialista, ele recebe as 10 melhores, por exemplo, para aquele perfil do usuário, e vai discutir com o usuário qual que seria a que se encaixa melhor com o perfil dele, com o momento de vida e tal. Isso trouxe rentabilidade de 2 a 2,5 pontos percentuais adicionais à rentabilidade que os clientes já tinham. Então, são 3 aplicações bastante robustas que mostram principalmente a questão de escala, né? Imagina 2 bilhões de cenários diferentes todo dia, gerando 50 milhões de clientes, 130 milhões de ligações. Então, como que a gente pega tudo que já está sendo desenvolvido e traz realmente para dar resultado no dia a dia para a sociedade, para o mercado, para os negócios, né? E, mais uma vez, eu quero citar que a inteligência artificial ela tem trago muitos bons resultados, é muito importante a gente evoluir, mas tem que ser usado com responsabilidade, né? Eu citei esse exemplo aqui com vocês, né? Esse aqui é um exemplo real, onde a gente tem aqui uma API de reconhecimento de imagem pública, de um grande cloud provider, que quando eu tenho essa imagem, ele vê que é uma mão e um radar, né? Um radar móvel aqui. E quando é uma mão negra, é uma mão e uma arma, né? Então, ou seja, eu estou usando uma IA sem responsabilidade, estou trazendo um racismo aqui. No Google, o Google teve esse problema também em 2019. Se você fosse no Google e pesquisava tranças bonitas,
retornava várias imagens de mulheres loiras e tranças em cabelos de mulheres loiras. Se a gente pesquisasse tranças feias, vinham imagens de mulheres negras, né? Então, mais uma vez, o algoritmo, não o algoritmo é racista, e eu também não acredito que o cientista de dados que criou ele seja racista, mas não foi tomado as medidas necessárias para avaliar esses datasets e entender que poderia gerar esse viés que reforça algo negativo da nossa sociedade. Aqui eu deixo algumas referências, papers acadêmicos, papers práticos, sobre como validar dados, validar modelos, colocar modelos em produção, o que a gente tem que tomar cuidado, os débitos técnicos, as melhores práticas em Machine Learning Engineer, e são referências bastante interessantes que vale a pena dar uma olhada. Eu queria mais uma vez agradecer de estar aqui com vocês, de estar revendo aqui o Diego, que foi um colega, passamos bastante tempo juntos lá, bastante experiências interessantes no mestrado, no doutorado. Mais uma vez aqui tem o meu e-mail e meus contatos, e eu vou ficar aqui com vocês por mais um tempo para falar para a gente responder as perguntas, enfim, trocar uma ideia aqui no final. Ok, professor Vinícius, muito obrigado aí por sua apresentação, pela apresentação das pesquisas que você realiza aí no banco, não é? E são produtos de mercados muito importantes que, para nós que estamos mais ligados à academia, é importantíssimo ter esse contato, não é? Saber como realmente essa inteligência artificial e aprendizagem de máquina está sendo aplicada no mercado. Inclusive, é um dos temas que a gente pretende debater aqui, não é? Nós temos aí vários alunos que estão cursando, e geralmente eles têm essa curiosidade, querem conversar com alguém que está com o mercado, não é? Já está trabalhando, aplicando, não é? Então nós queremos agradecer aí toda a contribuição, a disponibilidade, não é? E agora, a partir de agora, nós vamos abrir para um debate, para as perguntas dos participantes, temos algumas perguntas aqui já, e para que a gente possa aí aprofundar um pouco mais nessas questões, ok? Convidamos também para o debate o professor Diego, não é? E os demais participantes, ok? Então, vamos lá. Tem uma pergunta de um dos participantes. Agora vamos aqui, que são muitas perguntas. O Natanael está perguntando como que vocês trabalham nessas aplicações com relação à otimização, já que tem que lidar com um grande volume de dados e dar resposta rápida, não é? Como no caso da interpretação dos áudios dos atendimentos, e nesse atendimento virtual aí do banco, como que ficam essas questões? Talvez também, logicamente, tem a ver com a infraestrutura, né? Você poderia falar um pouquinho para nós, professor Vinícius, desses desafios que vocês encontram aí no dia a dia e consegue atingir uma performance tão satisfatória dessa? Porque o cliente ele quer resposta, né, imediata, não é? Perfeito. Como que seria? Existem alguns pontos interessantes que a gente pode abordar, né? Então, a primeira coisa é quando a gente está treinando o modelo, em tempo de treinamento, mesmo depois que o modelo está em produção, né? Uma questão importante de quando a gente fala do MLOps é, além da esteira de integração contínua e de entrega contínua, é uma outra questão que a gente chama de treino contínuo. Eu treino antes para colocar o modelo em produção, mas eu naturalmente tenho que ir retreinando os modelos conforme novos dados vão aparecendo. Contudo, o treino, ele é talvez a etapa que mais demora, né? Porque eu tenho que ir aprendendo os coeficientes, às vezes eu tenho que fazer algum hyperparameter tuning, então isso demora bastante. Uma vez que o modelo está pronto para ser deployado, para ser produtivo, essa questão da escala mesmo, de eu chegar... Porque depois, se eu seguir as boas práticas de deploy, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse artefato, que é o meu modelo treinado, e fazer com que ele seja exposto como uma API REST. Tecnicamente falando, eu tenho que colocar ele lá em uma infraestrutura que seja escalável e que ele responda como uma API. Ele recebe um input e já dá um output de maneira rápida. E a integração dos sistemas, ela foge um pouquinho do que é do machine learning em si, né? Aí entra um pouco mais na linha do DevOps, mas eu ter
por exemplo, usar integrações com filas, né, com Kafka ou com filas MQ, que permite uma comunicação entre cada bloco do meu sistema, e normalmente em microserviços, porque quando eu tenho microserviços, cada um num container distribuído numa infraestrutura, isso faz com que o meu sistema ele seja mais escalável. Então, a performance em si, em produção, ela está um pouco menos ligado ao modelo, porque depois de treinado, se eu fiz o deploy, né, estou expondo ele como uma API, está mais ligado à infraestrutura e como eu integro as coisas do que realmente a inteligência artificial. Se não respondeu, vocês podem perguntar de novo, manda e podem complementar a pergunta. Paulo, posso completar uma pergunta para o Vinícius com base nessa que o Natanael fez? Sim, com certeza. Dá licença. Vinícius, tudo bem? É Diego, né? A gente colega aí de pós-graduação. Vinícius, ele era tipo um tutor, porque ele já estava terminando o doutorado, ou estava no meio do doutorado quando eu entrei no mestrado, então ele funcionava como um tutor ali para os outros alunos que estavam começando, né? E eu não sei se para o Vinícius foi, mas para mim foi, principalmente no mestrado e no doutorado, que eu fui ter contato com tecnologias um pouco mais robustas de inteligência artificial. Eu tive algum contato na graduação, mas a nível do TCC, estudei aquela tecnologia, aprendi e consegui aplicar no TCC, e depois veio aumentando. Eu tenho a percepção, com base na sua apresentação, que depois do seu doutorado, né, a gente tem uma mesma base, porque fizemos doutorado no mesmo lugar, eu percebo que você expandiu muito seu conhecimento com relação a tecnologias. Acredito que isso foi por causa do mercado. Aí surge meu questionamento, assim, minha dúvida. Você acha, assim, que os profissionais que saem do mestrado e do doutorado, eles já estão preparados para enfrentar o mercado? Eu estou defendendo muito uma visão aqui, que eu converso com o professor Paulo, que a gente tem que vamos falar assim, adiantar um pouco o ensino da área de inteligência artificial e aprendizagem de máquina para a graduação, para que no mestrado, doutorado, os alunos possam se aprofundar mais e chegar no nível que eu sei que hoje você está trabalhando com aplicações e conceitos bem avançados aí que a gente não tinha tanto na base. Entendeu? Perfeito. O que você acha com relação a isso? É uma pergunta bastante importante, assim, obrigado pela pergunta. Qual que é a minha percepção, né? Existem empresas, e aí algumas no mundo, né? O Itaú tem um pouco dessa pegada também, mas vamos usar o Google ou o Facebook como referência, que são talvez as referências. Eles têm uma área de pesquisa, né? Então, o Google tem o DeepMind, tem o Google Brain, o Facebook tem o Facebook AI. Então, esses pesquisadores, né, inclusive que têm publicado artigos até mais citados do que até alguns grandes centros de pesquisa, esses centros dessas empresas, né, o Lecan mesmo, que é um dos maiores pesquisadores em IA, está no Facebook, enfim, o pessoal tem trago muita gente da academia. Então, se você vai trabalhar num centro de pesquisa como esse, como tem algumas grandes empresas também no Brasil, no Itaú a gente tem um time que olha um pouco mais para essa área de pesquisa, temos uma parceria com a USP de São Paulo, tem um centro de pesquisa que o Itaú criou lá dentro, que chama C2D, depois quem quiser pesquisar, fazendo um pouquinho de propaganda já aqui, aproveitando, mas o Itaú paga bolsas de mestrado, doutorado, complementa, então quem tiver interesse. Então tem essa pegada. Mas isso então a pessoa que faz um mestrado e um doutorado, se ela vai trabalhar em um desses centros, eu acho que ela está mais preparada. Porque no mestrado e no doutorado, você está mais em contato com o estado da arte, você está ali lendo papers, você está testando, você está propondo novos algoritmos que pode resolver um problema mais a médio e longo prazo, não é algo mais de curto prazo. Então você tem essa característica que é importante para os negócios. Por isso que o Google, por exemplo, investe. Ele criou o BERT, que é um dos estados da arte hoje em processamento de linguagem natural, publicou, o paper está público, tem uma aplicação no GitHub, mas depois ele pega isso e melhora a API dele de processamento de linguagem natural, ele melhora a aplicação do Google Assistant, ele melhora várias aplicações, o próprio Google, o buscador, o Google Search, deixa eu pegar aqui uma notícia, ó. Google Search with BERT. Vou mandar aqui para vocês no chat.
E aí o pessoal aqui da organização vai compartilhar com quem está nos ouvindo. Então, tem aqui como que a busca do Google melhorou por conta desse algoritmo que foi criado pelo time de pesquisa. Mas a pesquisa, ela tem esse viés, nem sempre vai trazer um resultado para o negócio, ou vai demorar para trazer, eu tenho que adaptar, né? Então, depois vai dar uma olhada. Então, a minha percepção é que um profissional que fez um mestrado, doutorado, se aprofundou numa determinada área, visão computacional, processamento de linguagem natural, recomendação, enfim, ele tem uma bagagem técnica e acadêmica muito boa que as empresas vêm buscando. Se ele for trabalhar numa área de produto, igual acontece, ainda usando o Google, o Facebook como exemplo, né? Então, o Google tem o Google Brain que faz pesquisa, mas ele tem um time que desenvolve uma ferramenta que chama Dialogflow, que é para criar chatbot, ele tem um time que constrói o Google Assistant, ele tem um time que cuida aqui dos algoritmos de interpretação do Google Search, ele tem o time que constrói a API de visão computacional, a API de Natural Language Processing do Google Cloud, e assim por diante. E também tem que ter um time muito parrudo, com conhecimento muito forte em machine learning, mas aí a gente começa a ter especialidades. Então, eu tenho a especialidade do engenheiro de dados, eu tenho a especialidade do cientista de dados, eu tenho a especialidade do engenheiro de machine learning, do analista de dados, porque como a gente tem um espectro muito grande e tem que se preocupar com várias partes dessa cadeia, aí a gente vai se especializando. Então, o engenheiro de machine learning, ele é aquele profissional que, mesmo tendo todo esse conceito que a gente tem falado aqui, ele começa a se especializar mais na parte de infraestrutura. Como que eu crio um pipeline de dados, como que eu deixo para o cientista fazer esse deploy, colocar esse modelo em produção de uma maneira mais simples, sem se preocupar quantas GPUs ele vai precisar para treinar aquele modelo, que infraestrutura que ele vai precisar colocar para servir. Então, ele pensa muito mais nessa parte de fazer o deploy e monitorar o modelo. Por exemplo, o engenheiro de machine learning. O engenheiro de dados é o cara que vai começar a ir mais para começar a aprender sobre Spark, Hadoop, trabalhar com grandes volumes de dados, como que eu limpo esses dados para deixar ele mais redondinho possível para depois eu trabalhar nos modelos, né? E o cientista de dados, ele fica mais num nível, no meio desse processo. Isso eu estou falando de uma maneira geral, né? Cada empresa tem as definições de papéis e responsabilidades, mas no geral, quando a gente lê alguns reviews do MIT, então é mais ou menos isso que eles recomendam. E no meio, o cientista de dados, e que faz muita interface com o negócio. Então, vamos pegar aqui um exemplo, eu quero criar esse atendimento do Itaú, por exemplo. Se eu tiver um viés muito de pesquisa, eu posso falar, não, eu quero pegar o BERT do Google e ver com o GPT-3 lá do OpenAI, que é o estado da arte, vocês devem ter visto que saiu em todas as mídias, né, o GPT-3, e ver o que vai dar, vou pegar o melhor algoritmo e isso demora. Por outro lado, eu tenho um cliente que está precisando de um atendimento e eu estou ali pesquisando coisas e tal. Se eu pegar um modelo, um Word2Vec, que eu falei, ou um One-Hot Encode, que é um pouco do que o Diego falou um pouquinho, né, de colocar lá zeros e uns e tal, não é o melhor modelo, mas eu já começo a pegar um modelo que já está mais consolidado, um pouco mais simples, e que já, para uma parcela da população, para uma parcela dos clientes, já vai resolver. E aí eu vou evoluindo isso, degrau a degrau. Então, esse ponto de conhecer mais ferramentas e aplicando, e ter essa mentalidade de não resultado de brigar pelo um F1 score, quando a gente vai lá no Kaggle, ou vai no Squad Dataset do Stanford, que são esses challenges, ou em próprio paper, né? A gente tem um paper que teve 93% de F1 score, aí vem um outro que teve 93,2, depois outro teve 93,5. O que isso influencia se eu quiser usar esse algoritmo para trazer resultado para a sociedade ou para um negócio? Esse 0,2, o que isso traz de ganho? Então, eu acho que isso é um pouco do que se aprende mais no dia a dia mesmo do mercado, do negócio. Então, só para resumir, e sem sair muito aqui, eu já falei mais talvez do que eu deveria para essa pergunta, eu acho que o ensino ele tem que ser tem que ter essa base teórica
e técnica bastante forte. Se vocês conseguirem começar a incluir também uma coisa que é um conhecimento um pouco mais, não só da técnica, mas um pouco das ferramentas que existem, né? Então, o TensorFlow, por exemplo, então é importante conhecer como que uma rede neural funciona. Então, ela faz lá o feed forward, calcula a loss, volta fazendo backpropagation, isso influencia num cálculo matricial, num cálculo de derivada, enfim, tem todo um conhecimento técnico que é importante, na minha visão. Não dá para ser um rodador de biblioteca só, mas, cara, você tem que ter esse conhecimento, mas se você pegar um TensorFlow da vida, você consegue abstrair um pouco dessa complexidade e fazer isso mais rápido. Então, ter um pouco desse conhecimento também eu acho importante. E o resto vai sendo mesmo no dia a dia, conforme o negócio que as pessoas vão trabalhando, na minha visão, tá? Essa é um pouco da minha visão particular. Se vocês não concordarem, fica à vontade para me falar. Legal, mas não, é isso mesmo. E a gente consegue perceber por sua fala, ô Vinícius, que como é vasta a área, né? E como Sim. envolve tantas questões e tantas especialidades, não é? Perfeito. E todas essas questões eu fico pensando na academia, né? Que é o nosso papel aqui. Você também é professor, nós estamos na academia, procurando, discutindo sempre os planos de ensino, as matrizes dos cursos, a necessidade que está acontecendo no mercado, não é? Que a velocidade é muito grande, como que a gente pode se adequar a isso, né? O desafio é tremendo, né? Realmente não é fácil, né? E mesmo aí as melhores cabeças, como por exemplo aí a gente segue as referências da SBC, né, da Sociedade Brasileira da Computação, e mesmo assim tendo todos os cuidados e discutindo muito nos âmbitos do colegiado dos cursos, a gente percebe que há muito que se fazer e há muitas perguntas e ainda poucas respostas, né? Mas a gente labuta nisso o tempo todo. Né? E eu considero que é um desafio muito grande, porque a gente lê algumas previsões aí futuristas que as pessoas fazem para a sociedade, né? E se fala muito nisso, né? Imagina um professor ou um coordenador do curso, né, como você, que tem essa responsabilidade. A gente fala que a gente não sabe que vai acontecer daqui a um ano. Imagina você montar um curso que vai formar um profissional daqui a 4 anos, né? Então você tem que pensar em alguém que vai começar agora, mas daqui 4, será que isso vai daqui 4 anos? Como que vai ser daqui 4 anos, né? Então realmente vai ser ainda? É um desafio bastante complexo. Tremendo. O Vinícius e Diego, tem mais algumas perguntas. São várias as perguntas, nós não vamos conseguir responder todas, né? Nós vamos aqui, se possível, utilizar o tempo que nós temos, até próximo das 16 horas. Né? Nós tínhamos mais um convidado, que é o professor Kleber, mas houve um imprevisto, ele não pôde estar conosco. Né? Mas o assunto é bastante vasto e a gente consegue conversar bastante, uma grande oportunidade de estar aqui e poder debater esses assuntos. Nós temos um participante, que é o Gelindo, ele faz a seguinte pergunta: da matemática, assim, quais são as áreas específicas da matemática que são mais importantes na IA? E uma outra, já emendando essa pergunta, o Lucas também pergunta a importância de se fazer o mestrado e depois poder utilizar todo esse conhecimento no mercado, não é? Se você, inclusive, puder falar um pouquinho mais disso, Vinícius, já tocou no assunto, já falou, né, um pouco sobre isso, mas você também que passou pelo mestrado, doutorado, é docente e também atua no mercado, não é, em grandes empresas, como que toda essa formação contribuiu aí para que você tivesse inserido, né, no mercado, nas grandes empresas, dentro da área de IA? Perfeito. Olha, para mim, a formação ela é essencial, tá? Ela é muito, muito importante, tanto a formação técnica, que os alunos adquirem aqui em cursos de excelência, como que vocês têm aí, e também eu estava até comentando isso hoje com uma pessoa do meu time, que se fala muito, né, de que grandes empresas não contratam e não, mesmo que a pessoa não tiver uma graduação, isso não é tão tá tendo uma mudança de paradigma nos RHs, né? Então, antes de eu falar da parte técnica, eu queria só abrir esse parênteses, porque um dos grandes gurus aí de RH estava falando sobre isso, que além da parte do hard skill,
quando uma pessoa, nas empresas que ele dá consultoria, ele leva muito em consideração a importância de ter feito uma graduação, porque você mostra para a empresa que você é uma pessoa que assume compromisso de médio e longo prazo, né? Então, quando você assume fazer uma graduação, são 4 anos, aprende a resolver problemas, então você vai passar por uma série de disciplinas diferentes, e você vai ter que aprender a resolver o problema de cada disciplina. Você aprende a lidar com pessoas diferentes, então você vai ter professores com jeitos diferentes, com perfis diferentes, vai ter colegas com perfis diferentes, que é o que acontece nas empresas, né? Você não vai ficar numa bolha fechadinho, com seu fone de ouvido e trabalhando, você vai ter que tem todo um ecossistema, e essa parte de soft skill que a graduação traz é muito importante. Fechando esse parênteses, indo para a parte técnica, aí, quando a gente fala de ciência de dados, ela acaba sendo fundamental, principalmente para quem quer sempre estar um pouco à frente. Como eu comentei, a gente tem muitas bibliotecas hoje, Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, está vindo muito forte o advento do que a gente chama do AutoML, AutoML, você cria modelos de machine learning só com clique e arrasta, né, com ferramentas de clicar e arrastar, mas isso são para aplicações muito simples, muito pequenas, que dá algum resultado, né, e tira a complexidade, mas para empresas que realmente querem criar coisas escaláveis, coisas personalizadas, você vai ter que ter profissionais que não vai lá e dá uma linha de comando e manda rodar uma biblioteca, que entenda o que está acontecendo por trás, e se necessário, faça alguma modificação que vai atender melhor aquela demanda. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de rede neural, a rede neural ela tem uma base matemática, ali, estatística, então, para fazer uma predição de uma rede neural simples, que é um multilayer perceptron, a primeira coisa é você tem que fazer a transposta de uma matriz e fazer um cálculo matricial, multiplicação de matriz. Isso até aí nada muito complexo. Depois, para você fazer o backpropagation, que é voltar aprendendo os pesos de uma rede simples, você tem que tem que entender da regra da cadeia, que é uma propriedade matemática, tem que entender de derivada e fazer todo um cálculo matricial com derivada. Então, geometria analítica, cálculo, que eu, quando estava na graduação, também não gostava, né? Tem que fazer cálculo 1, 2, 3, dependendo de quem fez engenharia, tem que fazer, nossa, aquele monte de cálculo, geometria analítica, eletromagnetismo, tudo isso traz uma base que, num primeiro momento, talvez pareça algo muito pesado que não é aplicado, mas eu posso garantir que no mundo de machine learning, inteligência artificial, isso é essencial. Aproveitando também, dá licença, Paulo, eu acho que completando ali a pergunta do Gelindo, né, não sei se o Vinícius concorda, mas eu acho que estatística é muito importante aí, porque a gente sempre tem que validar modelos, tem muitos modelos que são baseados em estatística, ali da parte da área de matemática, né, e também, aí você citou álgebra linear, geometria analítica, os cálculos, sempre que a gente pega, tanto para aplicar algoritmos já existentes da área de inteligência artificial, vão ter conceitos relacionados a isso, assim como se a gente estiver tentando desenvolver um novo algoritmo ou melhorar um algoritmo, que isso daí acontece bastante na área acadêmica, se a gente não conhecer, não tiver esse conhecimento matemático, fica até um pouquinho difícil de sair. Até acho que o Vinícius talvez lembre um pouquinho que a gente fez a disciplina do Estevão, de aprendizagem de máquina mesmo, né? Professor Estevão da UFSCar de aprendizagem de máquina, e a gente sofreu um pouquinho no começo para acompanhar a parte de equações que iam surgindo ali ao longo desses algoritmos. A gente tinha que aprender, né? Trocava até um pouco de figurinha para seguir isso daí, tá? E até, Gelindo, por curiosidade, eu acabei fazendo uma segunda graduação em matemática por causa dessa área. Eu gostava muito da área, sempre gostei muito do processo de criação de algoritmos, e aí sempre tinha essa questão de envolver a matemática junto, né, uma matemática mais voltada para fazer alguma coisa, como se fosse quase uma matemática aplicada à computação, e aí estudava muito essa parte de matemática para conseguir chegar nos algoritmos, tá? Perfeito. Eu queria complementar um ponto, Diego, que você falou e acabou me lembrando algo que eu esqueci, né? Quando as empresas têm falado em ser data-driven, vem com essa nova metodologia de trabalho, metodologia ágil, de trabalhar em squads e fazer pequenas entregas de valor, etc.,
uma característica que me foi muito útil, que eu aprendi na academia e que hoje é considerado extremamente importante no mercado, é esse pensamento científico. O que eu quero dizer com isso? Você não vai lá e fala assim, eu vou criar esse produto porque eu acho que o cliente vai gostar. Não. Eu crio hipóteses. Olha, dado essa característica, e dado essa característica do cliente, dado essa característica do produto, eu tenho a hipótese que isso vai resolver tal problema, e aí sim o cliente vai gostar desse produto. Então, eu formulo hipóteses, testo essas hipóteses, eu tento refutar essas hipóteses, e aí eu coloco em produção. Que é um pouco do que no ágil, o pessoal glamularizou, até travou aqui deixou isso mais glamuroso, né? Tudo é gourmetizado agora, que é o que a gente chama de discover estratégico e delivery, né? Então você gera uma hipótese, testa, e se funcionou, testa rápido, e se errar tudo bem, é só uma hipótese, e se está funcionando, você coloca em produção. E isso eu aprendi muito no mestrado e doutorado. Você não faz algo da sua cabeça, você faz uma revisão bibliográfica, em cima da revisão você já vê o que foi feito, né? Então você não fica tentando reinventar a roda. Dentro do que foi feito, o que ainda está em aberto, o que você pode usar, quais são as hipóteses plausíveis, como eu vou testar se aquela hipótese foi verdadeira ou não, e aí eu coloco em produção. Isso também faz parte de ser drivado por dados, não porque eu acho, mas porque todo esse pensamento está me trazendo. Então, esse pensamento científico e estatístico também, né, porque eu tenho que fazer teste estatístico, eu quero colocar 2 produtos no ar e ver qual que está dando o melhor retorno. 800 clientes clicaram, o outro 850 clicaram. 50 a mais, quer dizer que foi melhor aquele produto? Essa amostra é estatisticamente válida para eu realmente afirmar que esse produto foi melhor do que o outro? Essa amostra, como que ela foi extraída? E assim por diante. Então, esse conhecimento é super, super importante e o mercado tem buscado bastante isso. Vinícius e Diego, diante assim de tanta evolução, né, pensando aí nos próximos anos, não tão longo prazo, eu diria aí 2, 3 anos, quais vocês acham que vão ser as tecnologias e os recursos assim mais avançados que vão ser aplicados na área de IA, né, principalmente para os estudantes, todos nós somos estudantes, não só o pessoal que está na graduação aí na pós, Exato. mas quais seriam assim as áreas e as técnicas e tecnologias que todos deveriam estar bem antenados, né? Além de estudar os fundamentos e tudo mais. O que vocês acham daqui para diante? Eu não sei se o Vinícius vai concordar, né? Mas eu tenho lido um pouco, inclusive lá na UFSCar estão querendo colocar uma graduação relacionada a esse tema, que é a parte de sistemas complexos, que envolve desde de conexões entre pessoas por meio de redes sociais, que a partir do Twitter, do Facebook tem bastante, até pegar fenômenos naturais, como, por exemplo, se uma barragem pode estourar ou não, né? Também tem, acho que, muitas aplicações relacionadas ao espaço. Eu até, por curiosidade, tenho lido um pouco sobre essa possível graduação que estão tentando colocar lá na UFSCar, não sei se o Vinícius conhece, mas ela tem como eixo principal, acho que, algoritmos e a área de inteligência artificial. Perfeito, não, concordo sim, Diego. Acho que é uma linha que vai começar a crescer, porque é aquela questão, né? Se a gente olhar, sei lá, 500 anos atrás, mais ou menos, estou chutando aqui uma data, mas vamos por 500 anos atrás, fazer um cálculo, uma soma ou uma subtração no computador era complexo, né? Não era simples, a gente não tinha memória, não conseguia fazer. Isso a gente nem... E talvez há 500 anos atrás alguém considerava isso inteligente, né? Fazer um cálculo simples era inteligência. Hoje a gente nem... É algo simples de fazer. Então, conforme a tecnologia vai avançando e vai sendo mais acessível, para ter um diferencial, a gente vai evoluindo para coisas cada vez mais complexas, né? Sistemas mais complexos, e aí quanto mais complexo, mais custo computacional a gente tem. Então, vem essas ideias dos sistemas distribuídos, como que eu distribuo o processamento para não ter, senão o hardware não acompanha essa necessidade do software, né, desses modelos cada vez mais complexos. Então, sistemas distribuídos eu acho que é uma coisa que vai crescer bastante, sistemas complexos, distribuídos, essa parte de aprendizado em cima de grafo,
porque é para dar essa questão que o Diego falou de ligação, né? Não só de ligação entre agentes, mas com inferência entre eles, né? Então, que representa a rede de contatos, mas também redes de produtos, de serviços, isso vai se interligando, e como que eu aprendo? Hoje a gente aprende em cima de dados supervisionados, de dados estruturados ou não estruturados, mas imagem, texto, e como que eu aprendo em cima de um grafo? Já tem bastante pesquisa um pouco nessa linha. E eu acho, para quem quer também ir mais a fundo em prática, algo que não tem como voltar atrás é o advento de cloud, né? Independente do cloud provider que você gosta mais, se é Google, se é AWS, se é Azure da Microsoft, conhecer as ferramentas, conhecer como que funciona cloud, infraestrutura, cloud pública e as ferramentas que tem por trás, né? Que ajudam nessa construção de não só de testar um modelo, mas integrar, deployar, isso para mim é algo que vai ser também, já está sendo o futuro, assim, não tem como fugir mais dessas aplicações. Legal, muito interessante, muito desafio aí pela frente, né? Bastante. E muito conteúdo a ser estudado, ok? Vinícius e professor Diego, nós queremos agradecer a participação. Nós estamos caminhando para o encerramento agora, dado a avançada hora, e nós temos ainda outros eventos, né, na sequência desse nosso. Okay? Perfeito. Queremos agradecer muito vocês aí por toda a contribuição, pela disponibilidade, não é? Por demonstrar para nós aí aspectos tão importantes da evolução da inteligência artificial e do aprendizagem. Né? Queremos agradecer também a todos os participantes, tivemos uma audiência excelente. Pedimos desculpas porque, infelizmente, dado ao tempo limitado que nós temos, não há possibilidade de responder todas as perguntas, né? Mas nos colocamos à disposição aí para interagindo e trocando mais ideias a respeito desse assunto. Então, fica aí o nosso muito obrigado a todos vocês, ao IF Sul de Minas. E, nesse momento, nós vamos passar a palavra para a professora Cindinada, ok? Agradecemos mais uma vez, né, ao professor Paulo, mediador dessa temática tão, né, maravilhosa que nos encanta, aos convidados, professores Diego e Vinícius, aos servidores, né, que ajudaram na organização deste evento e principalmente a todos que puderam acompanhar o debate e contribuíram com dúvidas e comentários. Qualquer dúvida também pode ser enviada para o e-mail da pppi@ifsudminas.edu.br, que nós encaminharemos aos convidados, né, e na sequência retornaremos com as respostas. Fica o convite para o último debate da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que vai acontecer logo mais às 16 horas, com a temática Pesquisa na Produção Animal. Essa live vai ser via Google Meet, tá? Então, nosso muito obrigada.